sempre pronto pra qualquer missão. As origens do modo de emprego dos Pelopes no exército brasileiro remonta à Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, os Pelopes ainda não existiam oficialmente. Entretanto, no desenrolar da guerra contra as forças da Alemanha nazista, foi identificada a grande necessidade de se contar com pequenos efetivos bem treinados e motivados que se destacassem das linhas de defesa do fronte brasileiro e se infiltrassem em sigilo nas linhas nazistas para cumprirem missões atuando de maneira irregular, principalmente operações de reconhecimento e patrulhas de emboscadas, com o objetivo de levantar informações sobre as posições e atividades dos nazistas e capturar inimigos para serem interrogados. Esses grupos especiais também tinham a missão de localizar e eliminar snipers alemães infiltrados nas linhas brasileiras. Assim, o Marechal Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira, ordenou que seus oficiais selecionassem entre sargentos, cabos e soldados já experimentados em combate aqueles que tivessem demonstrado mais coragem e perícia durante as batalhas contra os alemães, para que fossem destacados em pequenos grupos para estas perigosas missões em terreno infestado de inimigos. Segundo os escritos do próprio Marechal, estas ações se demonstraram extremamente exitosas e as informações levantadas eram de grande importância para as vitórias brasileiras nas grandes batalhas. Estas patrulhas partiam em grupos de combate de no máximo 9 cabos e soldados liderados por um sargento e com extrema furtividade se infiltravam nas linhas inimigas para cumprir estas missões de caráter especial, chegando até mesmo a capturar soldados de guarnições de metralhadores alemães sem precisar disparar um único tiro, apenas se aproximando furtivamente e surpreendendo os inimigos, ou eliminando patrulhas inimigas inteiras em letais emboscadas. Já na década de 1960, com a experiência adquirida e descrita em relatórios militares da Segunda Guerra Mundial, o comando do Exército Brasileiro entende que seria indicado que cada uma das OMs de combate regular de nível unidade já tivessem uma fração de tropa preparada para serem empregadas de maneira irregular para cumprir operações especiais que auxiliem a sua unidade em caso de guerra, ao invés de prepará-las apenas já durante o conflito em andamento, como tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial. Determina que cada comandante de regimento de cavalaria, grupo de artilharia e batalhões de infantaria, comunicações e engenharia de combate deveriam analisar a viabilidade de implantação de uma fração de tropa especializada em suas OMs, mas deixando a decisão de se formar ou não esse pelotão especial na responsabilidade de cada comandante, assim como também a responsabilidade de criar os meios necessários para adestrar e equipar estes soldados para operações especiais. Surge neste momento os primeiros Pelopes, principalmente em batalhões de infantaria e regimentos de cavalaria, que são as armas base e que normalmente mobiliam as linhas de frente nos frontes de combate. Os comandantes dessas primeiras unidades procuraram autorização da Brigada de Infantaria Paraquedista para designar oficiais e sargentos com o curso de ações de comandos, que na época eram subordinados à Brigada Paraquedista, para auxiliarem nos treinamentos dos militares que iriam formar os primeiros pelotões de operações especiais. Por isso, hoje boa parte dos Pelopes herdou como tradição o mesmo lema da Brigada Paraquedista, que é Brasil acima de tudo, e herdou dos comandos o símbolo da caveira, deixando claro que essa é uma fração de tropa com os soldados mais bem treinados da sua OM e que, sob ordens do comando da unidade, está preparada para se infiltrar de maneira irregular nas retaguardas imediatas do inimigo e cumprir operações especiais que auxiliem a sua unidade a vencer as batalhas principais. Hoje, com o desenvolvimento doutrinário e a importância dada ao combate irregular nos combates modernos, os Pelopes já estão em várias OMs das armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia de combate e comunicações,
que são as OMs de combate do Exército Brasileiro. E até mesmo alguns comandantes de OMs de apoio também já ativaram o Pelopes em sua unidade, como é o caso do Pelopes do 12º Batalhão de Suprimento de Manaus, que é uma OM do Serviço de Intendência. Algumas OMs chegam até mesmo a elevar o seu pelotão de operações especiais à categoria de subunidade de operações especiais, conhecidas como SUOPs. Neste caso, não apenas um pelotão, mas uma subunidade inteira, como companhia, bateria ou esquadrão, estará preparada para cumprir operações especiais. As características do modo de emprego dos Pelopes podem variar de acordo com a arma, quadro ou serviço de sua OM, mas geralmente as principais missões de responsabilidade dos Pelopes durante uma guerra são missões de reconhecimento especial e patrulhas de emboscadas nas linhas inimigas. Estas são as missões mais características dos Pelopes durante uma guerra, mas também estão preparados para cumprir operações de caçadores, pequenas ações diretas de tipo comandos de baixa envergadura e profundidade no terreno inimigo, e no caso dos Pelopes dos grupos de artilharia, podem atuar também como guias avançados de apoio de fogo terrestre. Não existe um centro de instrução do Exército que forme os militares do Pelopes. Como foi dito, cada OM que possui um Pelopes é responsável por providenciar o adestramento da sua fração de tropa especial. Com isso, é de certa forma bastante heterogênea a formação e operacionalidade dos Pelopes espalhados pelo Brasil, existindo alguns com treinamento relativamente simples, enquanto outros são bastante operacionais, dispondo de armamentos e equipamentos modernos, que falaremos com mais detalhes adiante, e alguns Pelopes chegam até mesmo a realizar treinamentos em conjunto com o 1º Batalhão de Ações de Comandos. Nós falaremos agora como é a formação típica dos militares dos Pelopes mais operacionais, mas pode haver alguma variação devido a não haver uma padronização no treinamento e formação destas frações de tropa especial. Nós podemos dividir a formação dos integrantes do Pelopes em 3 grupos, sendo uma formação para o oficial comandante, outra para os sargentos e, por fim, uma formação diferente para cabos e soldados. O oficial que comanda o Pelopes é geralmente o 1º tenente mais experiente ou o 2º tenente com o melhor preparo físico daquela OM. E ainda quando era um cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, concluiu com êxito o estágio de patrulhas de longo alcance com características especiais, que é um estágio de operações especiais ministrado pela Seção de Instrução Especial da OMAN para os melhores cadetes do 3º ano, aqueles com melhores índices em provas de tiro e de treinamento físico militar. Este estágio tem foco em operações de patrulhas de longo alcance nas retaguardas inimigas, usando helicópteros e embarcações como meios de infiltração. Ações no território inimigo para obter informações, destruir pontos estratégicos e desorganizar a defesa inimiga. E principalmente a exfiltração. E capacita os cadetes, que serão os futuros oficiais comandantes de tropa, a não apenas a realizar operações de características especiais nas retaguardas inimigas, mas também a comandar um pelotão de operações especiais nestas operações. Entre as disciplinas deste estágio estão instruções práticas de orientação diurna e noturna, técnicas fluviais, desove em meio aquático, relocashing e evasão apoiada e não apoiada pelo território inimigo. Além deste estágio feito ainda quando era um cadete, obrigatoriamente, o tenente comandante do Pelopes deve já ter concluído com êxito o curso ou estágio operacional do seu comando militar regional. O Exército é dividido em comandos militares regionais, e cada um destes comandos militares possui um curso ou estágio operacional para especializar os seus combatentes a operar nos biomas característicos daquela região, ou com os meios de transporte e combate disponíveis naquele comando militar. Sendo assim,
Tenentes que queiram comandar um Pelopes em OMs localizadas no Comando Militar da Amazônia ou no Comando Militar do Norte já devem ter feito curso de operações na selva. Comandantes de Pelopes do Comando Militar do Nordeste já devem ter feito o estágio de operações na Caatinga. Do Comando Militar do Planalto, o estágio de operações do Cerrado. Do Comando Militar do Oeste, os estágios de operações do Cerrado ou de Pantanal. Do Comando Militar do Leste, o estágio de operações em montanha ou o curso de guia de montanha. Do Comando Militar do Sudeste, o estágio básico do combatente aeromóvel. E por fim, comandantes de Pelopes do Comando Militar do Sul já devem ter feito o estágio tático de blindados. Já os sargentos dos Pelopes, além de também serem os sargentos com os melhores índices de TAF da unidade, também já devem ter concluído o curso ou estágio operacional do seu comando militar regional, e pelo menos 2 sargentos do pelotão participam do estágio de caçador. Cada comando militar regional realiza a cada 6 meses ou 1 ano um estágio de caçadores, para formar oficiais e principalmente sargentos nas técnicas de tiro de precisão e de camuflagem avançada, para habilitar o militar a inquietar a tropa inimiga e eliminar lideranças. Geralmente, cada OM das armas localizada naquele comando militar tem direito a 2 vagas, atirador e observador, e geralmente os escolhidos são os 2 sargentos com os melhores índices em provas de tiro do Pelopes de cada OM. E quando há algum oficial ou sargento na OM que já tenha passado pela brigada paraquedista e tem o curso de paraquedista militar, é quase que automática a sua escolha para comandar ou integrar o Pelopes daquela unidade. Cabos e soldados do Pelopes são certamente os que têm a melhor formação militar e preparo físico da sua OM. Os pré-requisitos para um soldado poder participar da seleção que escolhe aqueles que poderão participar do estágio dos melhores Pelopes geralmente são: estar no mínimo classificado no comportamento bom e não ter tido qualquer punição por indisciplina, ter índices de TAF que o classifiquem no mínimo na categoria A, ser um soldado do efetivo considerado profissional, ou seja, um soldado engajado com mais de 1 ano de serviço, sendo vedada a participação de recrutas, e ter concluído com êxito o curso de formação de cabos. O CFC, principalmente o das unidades das armas combatentes, é um dos cursos mais operacionais e longos a que um soldado do exército pode participar. Tem duração entre 10 e 12 semanas, onde o soldado tem instruções avançadas de combate regular, aprendendo a operar com extrema perícia, armamentos de uso coletivo como metralhadoras automáticas, assim como a operar morteiros e armas anticarro, e a comandar uma esquadra de combate, que é formada por ele e mais 3 soldados que estarão sob suas ordens. Os soldados que possuem esses 4 pré-requisitos passam por uma seleção feita dentro da própria OM, que seleciona os cabos e soldados com a melhor preparação física da unidade, medidas em novos TAF, realizados exclusivamente para esta seleção. Em alguns casos, também são realizadas provas de tiro. Geralmente, soldados que sejam graduados em alguma arte marcial são normalmente selecionados para participarem do estágio dos Pelopes. E finalmente, após passar por esta peneira que seleciona os melhores soldados da OM, estes militares passarão por um estágio que pode variar de nome, podendo ser chamado de estágio de pelotão de operações especiais e estágio do combatente de operações especiais, entre outros, mas que sempre tem a finalidade de especializar estes soldados para poderem operar de maneira irregular, para cumprirem operações especiais nas linhas inimigas em benefício da sua OM. A duração do estágio de Pelopes varia de unidade para unidade, mas tem geralmente entre 2 a 4 semanas de duração, onde os soldados terão diversas instruções de nível mais avançado em combate à baioneta, de combate corpo a corpo, silenciamento de sentinelas, de camuflagem, de progressão furtiva, armamento, munição e tiro, primeiros socorros, orientação noturna e diurna, explosivos, infiltração e exfiltração, transposição de curso d'água e emprego de embarcações como botes e caiaques.
também de embarque e desembarque de helicópteros, de acordo com a doutrina de emprego dos Pelopes, onde em muitos casos é necessária uma rápida exfiltração do território inimigo. Mesmo a sua OM não sendo aeromóvel, é realizado o treinamento com o simulador no falso helicóptero, como você pode ver nesse adestramento do Pelopes do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, de Apucarana, Paraná. Em alguns casos, até mesmo tem o apoio da aviação do Exército nestes adestramentos, como você pode ver agora neste adestramento do Pelopes do 28º Batalhão de Caçadores, de Aracaju. Pois a maneira mais rápida de se exfiltrar do território inimigo após cumprir uma operação especial é através de um resgate realizado pela aviação do Exército. E no caso dos Pelopes, em caso de guerra, e havendo uma proximidade de meios aéreos, os batalhões de aviação do Exército apoiariam a exfiltração dos Pelopes do território inimigo. Após a conclusão deste estágio, o militar tem o direito de usar no gorro o tradicional distintivo da caveira do Pelotão de Operações Especiais, assim como o sotache do Pelopes na manga da gandola. Os cabos e soldados dos melhores Pelopes também fazem o estágio operacional do seu comando militar regional. Para cabos e soldados, os estágios liberados são de operações na selva, caatinga, montanha, pantanal, cerrado e básico do combatente aeromóvel, onde alguns Pelopes chegaram a um nível de adestramento que podem ser considerados como verdadeiros comandos de selva, como é o caso do Pelopes do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, de Cruzeiro do Sul, no Acre. Já no Nordeste, o Pelopes de referência é o do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, de Petrolina, Pernambuco, que também pode ser considerado uma tropa de comandos de Caatinga. Devido ao Exército ter sido acionado ultimamente com alguma frequência para cumprir ações de garantia da lei e da ordem, alguns Pelopes se adestram em conjunto com as unidades de operações policiais especiais e de choque da Polícia Militar do Estado em que aquele Pelopes está inserido, principalmente no que tange a patrulhamento tático urbano e controle de distúrbios, como é o caso do Pelopes do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Durante o dia a dia na OM, os Pelopes cumprem uma rotina de exercícios, adestramento de tiro e artes marciais muito mais intensa e rotineira que os demais membros da sua OM, e ficam em constante estado de aprestamento e de pronto emprego para serem os primeiros a serem acionados caso surja alguma missão para a sua unidade. O Pelopes dispõe dos melhores armamentos e equipamentos disponíveis na sua OM. Os Pelopes mais bem equipados e adestrados, como é o caso do Pelopes do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada, de Foz do Iguaçu, Paraná, operam com monóculo de visão noturna, com o Parafal 762 modernizado pelos parques regionais de manutenção para o padrão MD1, que tem cano encurtado para a versão carabina e que já vem com trilhos Picatinny e com lanternas e miras holográficas acopladas. Muitos Pelopes já receberam os novos e modernos fuzis ou carabinas Imbel IA-2 de calibre 5,56, também com miras holográficas. Os dois sargentos caçadores dos Pelopes usam o fuzil de precisão Imbel AGLC de calibre 7,62 com luneta acoplada. Operam também a submetralhadora Taurus MT-12 de calibre 9mm e, para apoio, a metralhadora automática FN Mag de calibre 7,62 e as armas anticarro AT-4 de 84mm. Quanto ao uniforme dos Pelopes, enquanto o restante da OM usa capacetes para ir ao combate, os Pelopes podem usar coberturas diferentes. Nas regiões sul e sudeste, devido às baixas temperaturas do inverno, é comum os Pelopes usarem como cobertura a balaclava com o distintivo do Pelopes ou o lenço Chemag. Nas regiões nordeste e centro-oeste, é comum os Pelopes usarem o chapéu camuflado de formato circular. A região norte é a única que parece não haver diferenciação da cobertura dos Pelopes em relação aos demais membros da OM, usando todos o chapéu bandeirante típico das tropas de selva. Já os sargentos que exercem a função de caçador dos Pelopes usam o traje Ghillie Suite. Atualmente existem menos Pelopes do que haviam até a década de 1990, pois muitas OMs desativaram seus Pelopes,
mas ainda existem alguns Pelopes extremamente operacionais em todas as regiões do país. De acordo com nossa pesquisa, o Comando Militar Regional, que parece que ainda tem grande tradição no emprego e preparação dos Pelopes, e onde estão a maioria dos Pelopes melhor adestrados, armados e equipados, é o Comando Militar do Sul, que inclusive realiza competições militares entre eles para conferir a qualidade do adestramento dos seus Pelopes, e que envia com alguma regularidade alguns dos seus Pelopes para se adestrarem em conjunto com o 1º Batalhão de Ações de Comandos. É isso aí, guerreiros! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha nas redes sociais e grupos de WhatsApp e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E se você é um pelopeiro da atualidade ou do passado, digita aqui qual é ou era a sua unidade e se o seu Pelopes está ou não entre os melhores do país. Eu dedico esse vídeo a todos os veteranos do Pelopes de todas as épocas. Um forte abraço!